Você sabe qual era a visão de Judas a respeito de Jesus como Messias? O que o Senhor está afirmando na expressão "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", e o que podemos aprender com a dúvida de Tomé? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa nona aula desse segundo trimestre de 2025. Esse trimestre que está sendo ministrado aí pelo pastor Elienay Cabral na lição de adultos e está com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estamos mergulhando numa lição maravilhosa, muito profunda a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o nosso canal. Deixa aqui o seu comentário, é muito importante para nós, mas não se esqueça, você precisa aí também dar o joinha, fazer sua inscrição, ativar o sininho, porque você é muito importante por aqui e toda semana a gente está postando conteúdos que edificam a sua vida, edifica você no seu dia a dia, tá bom? Então vamos mergulhar nessa aula de hoje, eu tenho certeza que nós temos muito a aprender para a glória do nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. Primeiro é apresentar, segundo, discernir, terceiro é conscientizar. Apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Segundo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas que possam pairar no coração da vida humana, no coração cristão, acerca das certezas e das convicções da caminhada cristã. E por último, é conscientizar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então vamos à nossa introdução para que você possa compreender melhor aquilo que Jesus tem reservado para as nossas vidas. E a nível de introdução, o estudo dessa lição é sobre a pessoa de Jesus. Vamos analisar um pouquinho quem é esse Jesus que nós pregamos e ministramos e cremos que é o Filho de Deus. Quem é Jesus, nosso Senhor e Salvador. E por meio do Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao 15, nós iremos explorar o tema central, que é o caminho, a verdade e a vida. E essa expressão ela tem um significado especial para todos os cristãos em todo o mundo, porque Jesus apresenta ali a única forma de acesso, ele mostra quem é ele e a única forma de acesso do homem chegar ao Pai somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mais tarde é confirmado pelos próprios apóstolos, né? Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo na sua carta, que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele descreve aqui no texto, né, nessa aula de hoje, ela descreve de forma muito abrangente o Senhor Jesus na realização da sua obra de salvação. Por isso, nós iremos mergulhar no capítulo 14, para que nós possamos considerar as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e as incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, nós iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, a palavra caminho, a palavra verdade e a palavra vida. Vamos explorar isso, nos aprofundar para que você possa compreender o que Jesus estava querendo nos ensinar através dessa expressão. O tema dessa aula é um convite especial para receber as verdades imutáveis da palavra de Deus e para aprofundar o nosso relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto, consolo e promessa do Senhor Jesus. No primeiro tópico, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E desde o capítulo 13, quando ele teve lá aquela lição que ele apresentou aos seus discípulos através do ato do lava-pés, né? Ensinando sobre liderança humilde que nós analisamos na aula passada, Jesus aproveitou daquele momento da ceia e ali ele estava ministrando aos seus discípulos uma grande lição através de uma atitude em que ele lavou os pés dos seus discípulos. Você pode conferir aqui no nosso canal a aula anterior, que é a lição de número 8. E nesse momento que Jesus está ensinando os seus discípulos, o seu discurso ele se estende além do capítulo 13. Não encerra ali no capítulo 13. A partir do capítulo 13, ele quer ministrar um pouco mais para os seus discípulos, ele quer trazer um pouco mais de compreensão. E a partir de João, capítulo 13, verso 31, ele dá continuidade a um discurso de despedida. Veja que a partir de agora, nos últimos capítulos do Evangelho de João, ele vai se concentrar em trazer para nós e para os seus leitores
a vida, né, os ensinamentos de Jesus. Ele não vai se concentrar mais em tanto em atos, mas agora nas palavras que Jesus ministrou naqueles últimos momentos que esteve aqui na terra com os seus discípulos. E nesse discurso especial que nós estamos estudando, Jesus consola os discípulos, garantindo que após a sua morte, eles não estariam sozinhos. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí você vai observar no verso de número 14 que ele afirma que os discípulos sabiam para onde ele estava indo. Então, no meio do seu discurso, ele diz: vocês sabem para onde eu estou indo. Mas aí Tomé apresenta uma dúvida. O texto diz que Tomé respondeu que não sabia. Diz: como podemos saber o caminho? Verso de número 5. Jesus então respondeu que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. De acordo com aquele momento que Tomé interrogou, né, interpelou Jesus, Jesus deu a resposta: eu sou o caminho. Ele diz: como é que a gente vai chegar ao Pai se a gente não sabe o caminho? Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, em João capítulo 14, verso de número 6. Essa declaração, ela sintetiza um papel central de Cristo quando ele diz o caminho, único acesso ao Pai. Quando ele diz a verdade, ele está dizendo a revelação plena de Deus é a minha pessoa. E quando ele diz a palavra vida, ele diz a própria vida divina oferecida ao ser humano. Então Jesus não aponta um caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina verdades, ele é a verdade. E ele, mais, né, do que dar a vida, ele é a vida. E nele está a certeza da salvação e o consolo de que jamais estaremos sós. Então o que nós podemos aprender é que Jesus não apenas aponta o caminho para Deus, ele é o próprio caminho. Em um mundo repleto de incertezas, essa afirmação oferece o quê? Segurança e direção para todos os crentes na pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus é que pode nos dar a certeza desse lugar seguro, desse acesso seguro até a presença do Pai. É isso que Jesus está passando para os seus discípulos. Mas ainda falando sobre consolo e promessa do Senhor Jesus, vamos ao segundo tópico, para que a gente possa mergulhar um pouco mais e compreender a nossa lição. No segundo tópico, ele vai falar sobre um consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus também estava angustiado diante da cruz. Isso fica muito bem claro em todos os registros que vai acontecendo a partir de agora até o momento da crucificação. Você vai perceber que no Getsemane é o ápice, né, quando ele chega a transpirar sangue. É o momento mais alto de tensão, né, de angústia que ele chega. Mas bem antes ele já estava vivendo momentos de angústia. Você percebe em João capítulo 12, verso 27, que ele diz assim... E ele diz, né? Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Para isso eu vim ao mundo, para realizar isso. Então ele não está querendo fugir, mas estava dizendo que ele já tinha pedido ao Pai que se ele pudesse, né, se fosse a vontade dele, mas que não fizesse a vontade dele assim que ele ora no Getsemane, que ele não fizesse a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. No verso de número 21 do capítulo 13, João registra dizendo assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então já havia um momento de angústia. Então Jesus libera essas palavras para os discípulos num momento de um cenário de angústia, em que eles estavam vivendo um momento de angústia. Então ele libera essa palavra para que ele pudesse confortar o coração dos seus discípulos. O Senhor, ele tinha plena consciência de que a sua hora se aproximava. Seria entregue na mão dos homens e crucificado, morto e sepultado. Isso ele já sabia muito bem. É tanto que naquele momento que Pedro vai interpelar ele, questionar ele no momento da transfiguração, Jesus diz para Pedro: olha Pedro, se eu não morrer, eu fico sozinho, eu sou igual o grão de trigo. Então se eu morrer, eu dou muitos frutos. Então ele já tinha consciência de que ele iria morrer. E isso fica muito bem claro que não é uma morte por acidente, é uma morte voluntária que ele está se entregando. Ele diz: eu dou a minha vida e depois eu resgato de volta. Então ele não está aqui envolvido numa trama que ele não poderia barrar esse momento. Ele chega a dizer isso no Getsemane: se eu pudesse, né, se eu quisesse,
eu pediria ao Pai e ele me enviaria. Mas ele diz que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Mesmo assim, em meio a esse cenário de dor, Jesus volta-se para os discípulos com palavras de conforto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, no verso de número 1 do capítulo 14. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual, ele revela que seu sofrimento traria benefício eterno para os seus. Então Jesus jamais iria furtar, ou fugir da sua responsabilidade, da sua missão, a missão que estava sobre os seus ombros. Ele tinha essa plena convicção e as profecias já apontavam para isso. Isaías, no capítulo 53, ele diz que as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas pisaduras, estariam sobre os seus ombros. Ele seria moído como um cordeiro que é conduzido para o matadouro. Então Jesus já sabia da sua missão e da sua responsabilidade. O que parecia ser uma derrota era, na verdade, uma vitória. E o que parecia ser um fim trágico tornava-se um início glorioso de uma nova era. Então, aquele momento de ser crucificado, levado para a cruz, ser colocado no madeiro, parecia para muitos a derrota. E esse era o próprio entendimento de alguns dos discípulos naquele momento, ainda antes da ressurreição. Veja que no caminho de Emaús, 2 deles estavam conversando, dizendo que estavam desapontados com o que estava acontecendo. Nós esperávamos que ele ia restaurar Jerusalém, restaurar Israel, mas não foi o que aconteceu. As autoridades mataram ele. Então aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade, era uma vitória. E Jesus dizendo, o grão de trigo precisa morrer para que a gente possa ter muitos frutos, para que ele possa frutificar. Então é isso que Jesus está passando para os seus discípulos. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso, o dia da redenção da humanidade. Mesmo diante da iminente crucificação, Jesus oferece palavras de conforto aos discípulos, demonstrando que a fé nele é o antídoto para a angústia. Então, querido, mesmo diante daquele cenário de tanta angústia, de tanto sofrimento, Jesus está confortando os seus discípulos. Em momento algum ele perdeu o foco, perdeu a noção do que estava acontecendo, está liberando palavras de conforto, de consolo, para que os seus discípulos fossem confortados diante daquela situação. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, ainda falando sobre consolo e promessa do Senhor Jesus Cristo. No terceiro tópico, ele vai falar sobre uma promessa gloriosa. Jesus, ele afirmou que é o caminho de Deus e que esse caminho de Deus conduz às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores, para os seus discípulos. Olha o que ele diz, a expressão casa de meu Pai. Isso está lá no verso de número 2. Refere-se ao céu, onde há muitas habitações para os que são fiéis em Cristo Jesus. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Essa promessa, ela aponta para uma realidade futura que enche os santos de esperança e consolo. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, se nós esperarmos por Jesus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. É lógico que nós não vamos desistir da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Sempre queremos que o nosso país, a nossa cidade venha melhorar a cada dia, mas todos nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, está caminhando cada dia mais a passos largos para a destruição. E o que é que nos espera? Um lugar para onde Jesus foi, e ele diz que para onde eu vou preparar lugar e vou levar vocês para estar comigo. Essa promessa nos conforta. Por mais que a gente saiba que esse mundo cada vez mais está sendo destruído, arruinado, as autoridades estão perdendo a sua credibilidade, cada vez mais a corrupção, o pecado, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de ser enfrentada por nós que somos cristãos aqui no mundo, as tendências, a inclinação para o pecado do homem cada vez mais se aprofundando no lamaçal do pecado. Então a gente sabe que esse mundo está se destruindo e a gente tem a esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Essa promessa nos conforta. Mesmo enfrentando tempos difíceis,
A promessa do arrebatamento da igreja fortalece e alegra o coração dos crentes. A igreja de Cristo vive em constante expectativa por esse retorno de Cristo, por essa volta do Senhor. Então é isso que nós aguardamos, esse desejo ardente que está no nosso coração, que mantém a chama da santidade, da santificação, da busca, né? De estar congregando, buscando a palavra de Deus, de estar cada dia mais se livrando do pecado, para que nós possamos viver em perfeita harmonia com a presença do Senhor, porque estamos aguardando esse dia que Ele nos chamará para estar com Ele na eternidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mesmo enfrentando tempos difíceis, que eu creio que você também está passando, lutas, provações, dificuldades, mesmo enfrentando tudo isso, a promessa do arrebatamento da igreja, querido, é o que nos mantém, nos fortalece a cada dia e mantém cada um de pé. Essa esperança nos permite antever, mesmo em parte, a glória do céu. É essa esperança que nos alimenta, que nos nutre, que traz conforto ao nosso coração. É saber que por mais que esse mundo está indo de mal a pior, um dia estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. O próprio apóstolo Paulo declarou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Assim, querido, nós seremos reunidos com Jesus num glorioso encontro nos céus, na eternidade com o nosso Cristo. Eu sei que essas palavras, essa mensagem, possa parecer loucura para os que perecem, porque eles não são alimentados por essa esperança. Mas para você que espera em Cristo, que crê em Cristo, essa esperança é que alimenta o nosso coração e alimenta a nossa vida no nosso dia a dia, a querer manter cada dia mais uma vida digna, uma vida limpa, uma vida santificada, porque nós temos a promessa de que Ele voltará para buscar o seu povo. A promessa de Jesus de preparar um lugar para os crentes no céu oferece esperança, motivação para perseverar na fé, mesmo em meio de tantas tribulações. Então isso é algo maravilhoso, glorioso na nossa vida. E eu posso concluir esse primeiro ponto dizendo que o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Então no presente nós já podemos ter o consolo, o conforto de Cristo. Quando os discípulos estavam preocupados com a saída dele, com a partida dele, ele estava confortando os seus discípulos, dizendo que não ia deixá-los só. E essa palavra que ele está liberando é palavra de conforto, de alegria e de consolo para os nossos corações. Mas vamos ao nosso segundo ponto, que vai falar sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro nós temos aqui, no primeiro tópico, a dúvida de Tomé. Depois nós vamos falar sobre as incertezas de Pedro e Filipe, e depois vamos falar sobre o engano de Judas Iscariotes. Na dúvida de Tomé, a dúvida que Tomé tinha no verso 5, nós vemos essa incerteza quando ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, você vai observar que Tomé ele é retratado como um discípulo fiel e corajoso, que amava profundamente Jesus e teve a sinceridade de expressar as suas dúvidas. Muitas pessoas, nesse primeiro plano, vai tratar aqui o Tomé como um incrédulo, alguém que não acreditava em Jesus de forma alguma. Muito pelo contrário. Tomé ele tem uma dúvida e ele teve a coragem de perguntar. Veja que após a morte de Jesus, todos eles ficaram dispersos e ninguém compreendia. E Tomé teve a coragem de ser fiel a Cristo e perguntar: Senhor, como é que nós podemos saber para onde o Senhor vai se a gente não conhece, a gente nem sabe que é esse caminho? Então ele está interpelando Jesus para que ele pudesse saber. Então esse episódio, ele mostra que ao longo da caminhada com Cristo, dúvidas podem surgir. E isso é natural. Quantas vezes você, a dúvida, o desânimo, alguma coisa vem ao seu coração e você questiona: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Por que essa provação? Por que o Senhor permite determinadas coisas acontecer? Às vezes a dúvida ela vem para o nosso coração, ela paira na nossa vida e a gente fica sem saber como fazer, sem saber como resolver. É natural essas dúvidas acontecerem, mas a gente precisa levar essas dúvidas ao Senhor. É Ele que tem a resposta.
É com ele que a gente precisa falar. Contudo, Tomé conversa com Jesus, fala com Jesus e também podemos ouvir a resposta que Jesus liberou para ele. De Tomé, Jesus vai responder para ele no verso 6: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele queria saber. Se ele não perguntasse, essa resposta não teria sido emitida e não teríamos o conhecimento que temos hoje. Então veja que Deus usa as circunstâncias, o momento, para deixar lições eternas para a nossa edificação. E aí o que eu posso aprender, querido, é que as dúvidas, elas fazem parte da jornada da fé. O importante é levá-las a Jesus, que é a resposta para todas as incertezas do nosso coração. E eu lhe pergunto, você crê? Você confia que Jesus é o nosso Salvador? Que com base em toda a obra e todos os seus ensinamentos que ele ministrou para nós, ele pode nos livrar da morte, né? Do sepultamento, ressuscitar a nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos levar para estar um dia com ele na eternidade? Fica aqui essa pergunta para a sua reflexão. Se puder, comenta aí, deixa o seu comentário, a sua opinião sobre aquilo que você está achando da nossa aula, para que a gente possa mergulhar cada vez mais aqui e nos aprofundar. Mas vamos aí às incertezas, né, que é o segundo tópico acerca de Pedro e Filipe. O Evangelho de João, ele mostra que Pedro não compreendia plenamente para onde Jesus iria. E ele perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Então não era uma dúvida só do Tomé. Tomé é tido até como aquele discípulo incrédulo, mas não é isso. Veja que o próprio Pedro também está perguntando: para onde é que o Senhor vai? Não sabiam. Aí já no capítulo seguinte, Filipe expressa a sua incerteza dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. No verso de número 8 do capítulo 14, Pedro perguntou em João 13, verso 36. Assim como Tomé, Pedro e Filipe também tinham dúvidas não esclarecidas e enfrentaram momentos de incerteza. Nós também passamos por situações semelhantes em nossa jornada cristã. Na nossa jornada com Cristo, você também já passou por algumas dúvidas. Não tenho dúvida. Se você já viveu experiências semelhantes, comenta aqui, diga: pastor, eu já vivi experiências semelhantes. Já passei por situações da minha vida que já tive incertezas, dúvidas no meu coração. Comenta aí para a gente poder compreender um pouquinho com você. Assim como Tomé e Pedro, Filipe também, né? Teve as mesmas dificuldades. O próprio Judas, daqui a pouco nós vamos comentar no ponto seguinte sobre ele, mas você vai ver que todos eles tiveram as suas incertezas, mas eles foram a Jesus tirar conclusões, né? Perguntas para que pudessem obter respostas. No entanto, é nesses momentos que precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e confiar na sua revelação. Mesmo os discípulos mais próximos de Jesus enfrentaram incertezas. Isso nos ensina que a fé é um processo contínuo de aprendizado e confiança. Ninguém já nasce perfeito no Evangelho, não existe isso. Nós se entregamos a Cristo e todos os dias nós vamos vivendo uma experiência nova, até chegar à luz, né, da aurora, que é o raiar da luz da aurora, o amanhecer do dia em que estaremos com Ele e seremos como Ele é. Então que nós possamos perseverar. Perseverança é tudo para que a gente possa cada dia mais dominar aquilo que está à nossa volta, né? As incertezas, controlar as nossas dúvidas constantes para que nós possamos amadurecer na fé e tenhamos experiência com Deus. No segundo ponto ainda, falando sobre dúvidas, incertezas e enganos do caminho com Cristo, vamos falar sobre o terceiro tópico, que é o engano de Judas Iscariotes. Em João 13, Jesus anuncia que um dos discípulos o trairia. E em João 13, verso 21 e 22, nós lemos: E um de vós me trairá. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem Jesus falava. Essa pessoa era Judas Iscariotes. Embora ele tenha acompanhado Jesus de perto, ele não assimilou os seus ensinamentos, nem creu de fato no Filho de Deus. Judas, querido, ele teve uma das melhores experiências e maiores experiências da vida. Ele viu Jesus fazer tantas coisas maravilhosas. Ele viu Jesus curar, libertar pessoas, né? Expulsar demônios, fazer coxo andar, fazer cego enxergar, ele fazer morto ressuscitar. Então Judas, ele não foi por falta de ver, de ter experiências vividas. Foi por não ter compreendido, assimilado, não crer nos ensinamentos de Jesus.
não conseguir ter noção, compreensão de quem era o Cristo que estava do seu lado e desperdiçou uma das maiores oportunidades. Por isso traiu o mestre, entregando por 30 moedas de prata, como narrado em João capítulo 13, verso 25 e 27. Então aquele discípulo, inclinando-se o peito, no peito de Jesus, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E logo após o bocado, Jesus disse: aquele que come comigo, no meu prato, Satanás entrou nele, o espírito maligno se apoderou dele para que ele pudesse efetuar e dar continuidade àquele plano que estava no coração dele. Infelizmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. Sua visão de Messias era limitada, era uma expectativa talvez política na libertação de Israel do domínio romano. A sua ambição, o seu interesse por ganhos, por dinheiro, por coisas dessa vida, o levou a transpassar a própria alma. Veja que Paulo, falando com Timóteo, orientando Timóteo, aquele jovem pastor, ele disse: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele não está dizendo que é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E muitos, nesse amor, nessa cobiça, acabaram transpassando a fé e perdendo a comunhão. Então Paulo está ensinando Timóteo para ele fugir daquelas coisas. Você precisa fugir. E Judas, infelizmente, por não compreender, por ter visões equivocadas de quem era Jesus, acabou efetuando uma das maiores traições da sua vida, e acabou levando ele a se perder. Porque depois também da traição, não teve coragem suficiente para se arrepender dos seus erros, como fez o próprio Pedro, que negou Jesus, e outros que vacilaram também e teve coragem de voltar atrás e se arrepender. A história de Judas nos alerta sobre o perigo de distorcer as prioridades espirituais da nossa caminhada com Cristo. Aqui fica um alerta. Não é para a gente apontar o irmão, dizer essa palavra aqui é para o fulano, para o ciclano. Não, essa palavra é para nós. É para nós confrontarmos a nossa vida, porque nós estamos convivendo na igreja, congregando, fazendo parte da igreja. Às vezes você é um membro, você tem a carteira de membro, você é um obreiro, você é um líder, e às vezes você se perde, acaba fazendo tantas coisas e vendo Jesus realizar tantas coisas, mas não consegue ser convencido. O próprio Paulo teve muito cuidado em dizer isso, que deveria ter cuidado para não ganhar o mundo e acabar perdendo a alma, salvar tanta gente e perder a si mesmo. A história de Judas, ela serve como um alerta sobre a importância de um relacionamento genuíno com Jesus, evitando motivações erradas na caminhada cristã. A história de Judas serve como um alerta sobre a importância de um relacionamento genuíno com Jesus, evitando motivações erradas da caminhada cristã. Que nós possamos evitar, querido, sair da nossa rota, perder o nosso objetivo, o propósito que Jesus colocou na nossa vida. Em qualquer área que você estiver atuando na sua vida, lembre sempre, você precisa estar focado no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E concluindo esse ponto, eu posso dizer a você que as dúvidas e as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo, mas somente Cristo pode preencher as lacunas e as dúvidas que estão no nosso coração. Vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa concluir a nossa aula. E nesse terceiro ponto, nós vamos falar sobre caminho, verdade e vida. No primeiro tópico, Jesus diz: eu sou o caminho. Como vimos em lições anteriores, a expressão eu sou, ela aponta para a natureza divina de Jesus, revelando, sendo revelada em diversas declarações que ele faz. Nas lições anteriores eu até apresentei isso para você, quando ele diz a palavra eu sou, expressão que é usada até lá no Êxodo também, quando Deus diz para Moisés eu sou. Então ele está mostrando que a sua natureza divina estava aqui, ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo que estava entre nós. E aí quando você vê ele dizer eu sou o pão da vida, ele vai dizer eu sou a luz do mundo, ele diz eu sou o pão da vida, João 6,48, eu sou a luz do mundo, João 8,12, ele diz eu sou a porta, João 10,9, ele diz eu sou o bom pastor, João 10,11, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, João 11, verso 25, e a videira verdadeira, João 15, verso de número 1. Então assim, ao dizer eu sou o caminho, Jesus declara ser o único e exclusivo acesso ao Pai.
Não tem outro, querido. Não tem outro mediador, não tem outro intercessor. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É só Jesus. Não existe outro caminho, outra forma do homem ter acesso até a presença do Pai, se não for por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, não é possível conhecer ou se relacionar com Deus fora de Jesus. Não tem outra alternativa. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A salvação, ela não está em ideias ou forças espirituais, mas em uma pessoa, Jesus, que veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, conforme Lucas capítulo 1, verso de número 79. Então, por sua morte na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho para nos conduzir a Deus, conforme Hebreus capítulo 10, verso 19 até o 21. Ele é o vivo caminho, é o caminho vivo que nos conduz até a presença do Pai. Então não tem outra alternativa, não tem outro subterfúgio, não tem outro meio, somente Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, conforme Timóteo eu citei, capítulo 2, verso de número 5. Então Jesus é o único caminho para a salvação. Em um mundo com muitas verdades, ele se apresenta como o único acesso ao Pai. Mas ele diz, eu sou o caminho, e ainda no segundo tópico ele diz, eu sou a verdade. Jesus não apenas é uma parte da verdade, mas a verdade absoluta em sua totalidade. O Evangelho de João enfatiza que a verdade suprema se revelou por meio da encarnação de Cristo. Ele diz, se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto, conforme João capítulo 14, verso de número 7. Então ele não é meias verdades, ele é uma verdade absoluta. Isso aqui não é meio termo, né? Meio lá, meio cá. Não, só tem Jesus como verdade absoluta para o reino, para o acesso, para conhecer a Deus, para conhecer ao Pai. Assim, a verdade imutável e eterna se encontra plenamente personificada na pessoa de Cristo. Não existe outra alternativa. Ele é a verdade que liberta do engano, que destrói as falsas ideias desse mundo, as verdades corrompidas, né? Meias verdades. Ele é a verdade absoluta, a verdade completa, que liberta o homem do seu pecado, da sua iniquidade. Somente essa verdade, vinda de uma fonte divina e confiável, revela quem é o Pai e conduz o homem à salvação plena na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em meio a tantas informações e ideologias, Jesus é a verdade absoluta que liberta o homem e guia ele para ter completo acesso ao Pai. William Barclay afirma que ele sozinho é o caminho para Deus. Nele, somente nele, vemos Deus e somente ele pode conduzir o homem à presença de Deus, sem medo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma dificuldade. Somente ele pode nos conduzir à presença de Deus. E aí no terceiro tópico, para a gente terminar, ele diz, eu sou a vida. A vida que Jesus oferece vai além da existência física. Trata-se da vida eterna, que vence a morte espiritual. Somente Jesus, ele é a vida. Essa vida verdadeira é resultado da obra redentora realizada na cruz, onde ele declarou, está consumado. Jesus possui vida em si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos, capítulo de número 3, verso 6, verso 23. O salário de quem peca é a morte. Mas o dom gratuito que está em Cristo Jesus é a vida eterna que ele pode nos oferecer. Glória a Deus. Veja que ele diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, verso de número 26. Ele é a fonte, ele é o doador da vida. Veja o que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele diz que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, verso 33. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer,
João capítulo 10, verso de número 28. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso de número 25, quando ele diz: quem está em mim jamais morrerá. Ele está dizendo que há vida. Ele é a vida. A vida que Jesus oferece é plena e eterna. Ele é a fonte da vida que satisfaz plenamente cada pessoa. Somente Ele, querido, e mais nada. E eu posso concluir esse ponto dizendo que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero concluir essa aula dizendo a você: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida nos permite enfrentar dúvidas e incertezas com fé e segurança. Quando você reconhece Jesus como esse caminho, como essa verdade, como essa vida, não tem inseguranças, não tem as dúvidas, as incertezas que serão colocadas no seu caminho, elas serão superadas por essa convicção. Ter o Senhor como um único caminho ao Pai nos consola em meio às adversidades, pois Ele nos conduz à presença de Deus. Por meio dele, conhecemos a Deus, experimentamos a verdadeira liberdade e somos conciliados para viver uma comunhão com o Pai a cada dia. Eu espero que Deus te abençoe com essa palavra, te guarde, te proteja, conforte a sua vida e lhe dê cada vez mais segurança e convicção, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por assistir e estar aqui conosco mais uma aula. Deus te abençoe, mas não deixa de compartilhar os nossos conteúdos, fazer a sua inscrição, dando aí um joinha, fazendo a inscrição, ativando o sininho e colocando um comentário abençoado aqui, indicando para mais pessoas essa aula. Deus te abençoe e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.